Eita, mas que história mais cabeluda eu vim contar para vocês hoje, meus amigos. Prestem atenção, porque o que a gente vai desvendar agora aconteceu de verdade, lá em 1988, numa cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais, tão pequena que nem parece que podia esconder um segredo tão medonho. Pensa num lugar onde todo mundo se conhece, onde o cheiro de café passado e terra molhada se mistura com o silêncio da noite, e o único barulho que se ouve é o grilo cantando e o vento balançando as árvores. Pois é, era ali, naquelas bandas, que um desaparecimento misterioso virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Você acredita que tem gente que some e simplesmente evapora sem deixar rastro? E se eu te disser que um delegado, alguém que devia zelar pela lei e resolver esses casos reais de desaparecimento, foi quem desapareceu, e o motivo... o motivo foi algo tão feio, tão podre, que a gente nem imagina que existe por aqui, bem debaixo do nosso nariz. Essa história de um desaparecimento misterioso vai te deixar de cabelo em pé, e no final você vai entender por que algumas pessoas desaparecidas são mais do que apenas números, são feridas abertas na alma de uma comunidade inteira. Aquele ano de 1988, foi um ano daqueles. Era um tempo onde a informação demorava a chegar, onde a fofoca corria mais rápido que a polícia e onde a justiça, para muita gente, parecia coisa de outro mundo, algo distante, só para quem tinha dinheiro. Nosso personagem principal era o delegado Pedro, um sujeito de respeito, sabe? Daqueles que a gente confiava de olhos fechados, homem de família, pai de 2 filhas, casado com uma mulher que era a doçura em pessoa. O Pedro tinha um senso de justiça que não cabia nele. Era maior que a farda que vestia, e foi por causa dessa retidão toda que ele se meteu numa encrenca das brabas. Ele estava investigando um esquema de corrupção que envolvia a compra e venda ilegal de terras na região, a famosa grilagem. Pensa numas terras enormes, daquelas que se perdem de vista, tipo a Fazenda Paraíso, um latifúndio, que era o pivô de toda a confusão. Gente graúda, políticos com poder na mão, fazendeiros com fama de valentões, tudo misturado nesse angu de caroço. Pedro não tinha medo, mas a gente via nos olhos dele, nas poucas palavras que soltava, que a coisa era séria, que o bicho estava pegando. Ele dizia para a esposa, Dona Carmen, que era só questão de tempo, até ele juntar as provas e botar todo mundo atrás das grades. Mas o tempo tem seus próprios planos, né? A última vez que o viram foi numa quinta-feira chuvosa de setembro. Ele saiu da delegacia. Disse que ia encontrar uma fonte importante, um tal de Zé Caboclo, que morava perto da tal Fazenda Paraíso. Prometeu voltar para o jantar, mas o prato dele ficou intocado na mesa. A noite virou madrugada, a madrugada virou manhã, e o delegado Pedro simplesmente sumiu, evaporou. Parecia que a terra tinha engolido ele e a Rural Willys azul claro que ele dirigia. Eita, Nossa Senhora! Foi um choque para todo mundo. A princípio, pensaram que ele tinha ido para alguma cidade vizinha, que tinha esticado o serviço, mas o relógio não parava de girar e a angústia só aumentava. A família, desesperada, começou a procurá-lo por conta própria, batendo de porta em porta, perguntando para todo mundo que encontrava na estrada. O sumiço sem explicação do delegado virou a conversa em todas as rodas de viola, em todos os botecos da cidade. Mas esse sumiço não foi por acaso, não. E o que ele estava investigando era coisa grande, coisa que mexia com gente poderosa. E é aí que a poeira começa a baixar, ou melhor, a levantar, em torno desse sumiço sem explicação. E a gente começa a ver que por trás do silêncio tem um grito abafado de justiça que não pode ser calado. A investigação inicial, essa foi uma bagunça, meus amigos. Para não dizer que foi sabotada, a gente diz que foi meio desorganizada. Os colegas do delegado Pedro, muitos deles, eram gente boa, mas alguns tinham rabo preso, ou medo de ter. A teia da corrupção que ele estava desvendando era tão emaranhada que puxar um fio podia desmanchar o tecido todo. O Pedro, antes de sumir, tinha recebido ameaças, sim. Bilhetes anônimos, telefonemas com a voz distorcida, até um pneu furado na frente da casa. A esposa dele, Dona Carmen, chegou a implorar para ele largar a investigação, para não se arriscar tanto. Mas ele, teimoso que só, dizia que não podia abandonar o povo, que era o dever dele. Aquela investigação, desaparecimento do próprio delegado, era para ser prioridade máxima, né? Mas a coisa andava devagar,
arrastada. Parecia que as provas sumiam, que as testemunhas não apareciam, que a burocracia emperrava tudo. O povo, a princípio chocado, depois ficou com medo. Quem ousaria falar se o próprio delegado tinha sumido por mexer com os poderosos? As pessoas desaparecidas daquela época, muitas delas, eram só mais um número nas estatísticas, mas o delegado Pedro não podia ser. A filha mais velha dele, Ana, na época uma mocinha de uns 15 anos, ficou com aquilo entalado na garganta. Ela via a mãe definhando, via a tristeza nos olhos da irmã mais nova, e jurou para si mesma que um dia ia descobrir o que aconteceu com o pai. Ela acompanhava de perto as poucas notícias que saíam, lia os jornais velhos, conversava com quem quisesse falar. A busca incansável da família, essa sim era a verdadeira investigação-desaparecimento. Eles se sentiam abandonados pelas vias oficiais, sabe? Era como se o caso do delegado Pedro, que devia ser a prova da força da lei, fosse a prova da fraqueza dela. A esperança virou uma brasa que teimava em não apagar, mesmo debaixo de tanta cinza. Anos se passaram. A esperança diminuía, mas a chama da verdade nunca apagou completamente. E é aí que a tecnologia, essa amiga que a gente tanto usa hoje, entra em cena para desvendar um dos casos não resolvidos mais bizarros da nossa história, mostrando que, às vezes, a justiça pode demorar, mas ela tem um jeito de se manifestar. 20 anos. Pensem bem, 20 anos. De 1988 a 2008. É tempo demais para uma ferida não cicatrizar, mas também é tempo demais para uma verdade não vir à tona. O caso do delegado Pedro esfriou. Virou mais uma das histórias de desaparecidos que a gente ouve e pensa: nossa, que coisa triste. A memória pública é fraca, né? Com o tempo, as pessoas esquecem, se acostumam com a ausência. Mas a família dele, essa não esqueceu, não. A Ana, a filha mais velha, tinha se tornado uma mulher forte, resiliente. Aquela tristeza da adolescência se transformou em uma determinação de aço. Ela não parava, sabe? De vez em quando tirava um tempo do trabalho, pegava a estrada e ia até a cidade natal. Revirava os velhos arquivos da delegacia, conversava com os policiais mais antigos que ainda se lembravam do pai dela, mesmo que já estivessem aposentados. Era uma verdadeira investigação-desaparecimento pessoal, um fardo que ela carregava, mas também uma promessa. A fazenda onde o pai foi visto pela última vez, a tal Fazenda Paraíso, mudou de mãos várias vezes ao longo desses 20 anos. Cada novo proprietário fazia suas reformas, plantava suas culturas, mas ninguém mesmo, imaginava o segredo horripilante que aquelas terras guardavam. A Ana sentia um nó na garganta cada vez que passava perto da fazenda, uma mistura de raiva, saudade e uma pontinha de esperança, por mais descabida que parecesse. O tempo não apagou a dor, mas forjou a resiliência dela. A cada sumiço sem explicação que ela via na televisão, o caso do pai voltava à tona com mais força. Ela sabia que tinha que haver uma resposta, que a alma do pai não podia descansar em paz enquanto a verdade não viesse à tona. A injustiça daquele desaparecimento misterioso era um peso, uma dor latente que a motivava. Mas, como a gente sabe, a verdade é teimosa. Ela sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo que demore anos. E o palco dessa reviravolta foi justamente a fazenda onde tudo começou, um lugar que guardava segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar sobre as histórias de desaparecidos e que, de repente, decidiu vomitar a verdade. Eita, mas que virada de jogo, minha gente! Depois de 2 décadas de silêncio, de dor e de esquecimento forçado, a tal Fazenda Paraíso, lá em 2008, resolveu mostrar a cara. O que aconteceu foi que o novo proprietário, um empresário que não tinha nada a ver com as tramas antigas, resolveu fazer umas reformas grandes na sede da fazenda e construir um novo açude, mais moderno, para irrigação. Para isso, ele precisava desmatar uma área mais isolada, perto de um riacho, onde havia um antigo casebre abandonado, quase engolido pela mata. Tinha umas árvores centenárias ali, e foi quando um dos tratores, operado por um sujeito simples, o seu Raimundo, que trabalhava na fazenda há muitos anos, raspou o solo mais fundo para remover uma raiz particularmente grande e antiga, que estava escondida sob um monte de terra e entulho. O trator fez um barulho estranho, meio que patinando, e o seu Raimundo desceu para ver o que era.
E não é que o pneu do trator tinha revelado algo. Era um pedaço de tecido azul, sujo e quase desintegrado, mas que parecia familiar. Abaixo, um brilho metálico. Curioso, ele começou a cavar com as próprias mãos. E logo encontrou uma pequena carteira de couro, velha, bem deteriorada, mas que ainda tinha alguns documentos. Meu Deus do céu, gente! Ao abrir a carteira, seu Raimundo viu uma identidade antiga, quase ilegível, mas o nome estava lá, Pedro Antônio de Oliveira. E embaixo a função, delegado de polícia. Eita, o coração do seu Raimundo disparou. Ele se lembrava do desaparecimento misterioso do delegado. Todo mundo na região se lembrava. Aquilo não podia ser coincidência. Ele correu para avisar o capataz da fazenda, que por sua vez ligou para o novo proprietário. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. A princípio, ninguém queria acreditar, depois de tanto tempo, mas a verdade, essa danada, tinha sido desenterrada, literalmente. Aquele pedaço de terra que parecia tão inocente tinha guardado um segredo por 20 anos. Foi o primeiro sinal de que o sumiço sem explicação do delegado Pedro não tinha sido um simples sumiço. Aquele desaparecimento misterioso era um crime. E foi um homem simples, um trabalhador da terra que, sem querer, deu o primeiro passo para desvendar um dos casos reais de desaparecimento mais impactantes que essa terra já viu. Eita, mas o que encontraram ali não era só um objeto velho, não. Era a ponta do iceberg de um dos casos reais de desaparecimento mais chocantes que essa terra já viu. E a tecnologia, essa sim, foi a chave para abrir essa caixa de Pandora. A partir daquele achado inicial, meu amigo, a coisa ganhou uma proporção que vocês não imaginam. Dessa vez, a investigação desaparecimento foi para valer, com tudo o que tinha direito. A polícia, agora mais moderna e com recursos que em 1988 nem existiam, isolou a área da fazenda. Equipes de perícia forense de ponta foram chamadas. Pensa num bando de gente com máquinas, escavando com o maior cuidado, peneirando a terra, procurando por qualquer indício. Usaram até um tal de GPR, Ground Penetrating Radar, que consegue ver o que tem debaixo do solo sem precisar cavar tudo. E foi esse radar que deu o sinal mais importante. Indicou uma anomalia. Um lugar onde a terra parecia ter sido mexida e compactada de um jeito diferente, bem ali perto do antigo casebre, não muito longe de onde a carteira foi achada. Com a máxima cautela, os peritos começaram a cavar. E não é que encontraram. O que veio à tona foi de arrepiar os cabelos. Os restos mortais do delegado Pedro, meu Deus. O corpo estava enterrado debaixo de uma fina camada de cimento e terra, como se tivessem tentado escondê-lo para sempre. Junto aos restos, alguns pertences pessoais, um relógio de pulso quebrado, um anel de casamento e pedaços da farda que ele usava. A confirmação veio rápida, através de exames de DNA feitos com amostras do cabelo da Ana e os dentes encontrados, e também pela análise da arcada dentária, que já tinha registros nos arquivos antigos. Era ele, sem sombra de dúvidas. O delegado Pedro, depois de 20 anos, finalmente havia sido encontrado. E o que era mais chocante, o laudo apontou sinais claros de violência, de um assassinato brutal. Ele não morreu de causas naturais, não. Foi assassinado. O choque foi grande, não só na cidadezinha, mas em todo o estado. Um delegado de polícia, assassinado e escondido por 20 anos. O sumiço sem explicação dele não era mais um mistério, era um crime escancarado. A comunidade, que já havia convivido com o medo e a dúvida por tanto tempo, agora sentia uma mistura de alívio e horror. Alívio por saber onde ele estava, horror pela brutalidade do ato. Aquela investigação-desaparecimento, que parecia sem fim, finalmente tinha a peça principal. A verdade veio à tona. Mas quem fez isso? E por quê? A revelação do corpo era só o começo de uma caçada implacável que ia desenterrar segredos e colocar a limpo a reputação de quem se achava acima da lei. Esse sumiço sem explicação finalmente ia ter um culpado, e a tecnologia foi a nossa maior aliada. Nossa Senhora! A partir daquele momento, a história ganhou um novo capítulo. A justiça, que andava a passos de tartaruga, agora correu. A investigação-desaparecimento se transformou em uma investigação de homicídio em tempo integral. Os policiais que assumiram o caso em 2008
Mais jovens e sem os velhos vícios da corrupção, puderam revisitar os arquivos antigos do delegado Pedro. Agora, com os restos mortais e o laudo cadavérico em mãos, tudo fazia sentido. O que antes eram apenas especulações e boatos, viraram provas concretas. Os suspeitos? Esses já eram velhos conhecidos. Os poderosos da região que ele investigava lá em 1988, os nomes que estavam nos relatórios incompletos de Pedro voltaram à tona. Graças à tecnologia que permitiu cruzar dados, analisar comunicações antigas, mesmo que fossem só registros telefônicos da época, e com a coragem de algumas pessoas que depois de 20 anos se sentiram seguras o suficiente para falar, a parede do silêncio começou a ruir. Testemunhas que antes tinham medo de falar agora, com a proteção da polícia e a pressão da mídia, revelaram detalhes importantes. Um ex-funcionário da fazenda, que morava por perto, por exemplo, contou que na noite do desaparecimento de Pedro, viu a Rural Willys dele sendo levada por 2 homens desconhecidos para os fundos da fazenda e depois um carro de luxo que pertencia a um dos políticos investigados, saindo apressado. Outra pessoa, uma vizinha, disse ter ouvido um barulho alto, como um tiro, vindo da fazenda, mas tinha medo de contar. O que faltava era a prova física, e agora ela estava ali. A polícia prendeu os mandantes e os executores do crime. Eram figuras importantes na região, gente com nome que se achava intocável. O julgamento foi demorado, com muita reviravolta, mas a justiça, embora tardia, veio. Os culpados foram condenados, pegaram penas pesadas. A Ana, a filha do delegado Pedro, estava lá em todas as sessões do tribunal. Foi uma vitória amarga, sabe? Por um lado, a satisfação de ver os assassinos do pai pagando pelo que fizeram. Por outro, a dor imensa de saber que a vida dele foi ceifada tão cedo por causa da ganância e da maldade humana. Essa história de desaparecidos teve um final sim, mas a cicatriz ficou. O legado do delegado Pedro de coragem e integridade foi resgatado. Eita, que história, né? Mas essa não é só uma história de desaparecidos para a gente ficar de boca aberta. É um lembrete importante de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra seu caminho. E tem umas lições preciosas que a gente tira de tudo isso, viu? Pois é, meus amigos, essa história do delegado Pedro, que começou com um desaparecimento misterioso e terminou com uma verdade dolorosa, mas necessária, nos ensina muita coisa. Primeiramente, a gente vê que a persistência, a fé de uma família em não desistir de procurar, é algo poderoso demais. A Ana, a filha dele, é a prova viva de que a esperança não morre fácil. Segundo, a tecnologia, essa danada que tanto a gente critica às vezes, foi a chave para desvendar esse mistério de 20 anos. Sem ela, o caso teria ficado para sempre entre os casos não resolvidos. Mais uma história de desaparecidos sem ponto final. E terceiro, mas não menos importante, o papel de pessoas comuns como o seu Raimundo, o tratorista que fez a descoberta, mostra que qualquer um de nós pode ser o elo que falta para desvendar um mistério. Essa história mostra que nem sempre as coisas são o que parecem e que o poder pode ser muito perigoso quando cai nas mãos erradas. Mas também mostra a força da esperança, da resiliência e de como a verdade, por mais que demore, sempre encontra um jeito de vir à tona. Fiquem de olho, prestem atenção aos detalhes ao redor de vocês, não desistam de buscar a verdade quando algo não cheira bem. E, principalmente, não tenham medo de fazer perguntas, de questionar, de procurar respostas. O que você faria se um parente seu sumisse assim? Você acha que a justiça sempre chega, por mais que demore? Já ouviu falar de outros casos não resolvidos que te deixaram arrepiado? Conta pra mim nos comentários. Quero saber a sua opinião. E um alerta importante. Cuidado com pessoas desconhecidas, com promessas fáceis, e sempre desconfie de quem tem poder demais e usa a influência para fazer o mal. O mundo é bonito, cheio de coisas boas, mas tem seus perigos, e algumas pessoas desaparecidas são prova viva disso. A gente precisa ficar esperto. Agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo onde eu explico como o reconhecimento facial está revolucionando a busca por pessoas desaparecidas e como ele poderia ter ajudado no caso do delegado Pedro. Você não vai querer perder, juro!